Bem, o relé ele tem a mesma função que o transistor. A diferença entre eles é que o relé ele consegue lidar com cargas que necessitam de muita corrente, ou seja, cargas que necessitam de correntes da ordem de mais de 1 ampere, mas ele também dá conta de cargas que necessitam de menos corrente. Um exemplo da utilização do relé é para ativar, por exemplo, motores industriais. Quando nós utilizamos um relé junto com o Arduino, por, por causa que o relé ele possui uma bobina, devemos utilizar um transistor para mediar essa relação entre Arduino e relé, certo? Bem, aí tem uma imagem de um relézinho e o, no seu símbolo, no circuito, no Proteus, é esse aí. Ele possui 5 pinos. Essa imagem mostra a bobina que o relé possui. Nessa bobina nós já vemos 2 pinos. E aí temos o pino comum. Ele é comum porque ele pode se conectar tanto ao normalmente fechado quanto ao normalmente aberto. Quando essa bobina não tem passagem de corrente elétrica por ela, o pino comum está conectado ao normalmente fechado. E quando existe passagem de corrente elétrica por ela, existe uma força que puxa esse conector daqui para cá, conectando o comum ao normalmente aberto. Vamos ver isso funcionando no Proteus. Bem, esse aqui é um circuitinho básico de um relé aqui, conectado a uma fonte de 12 volts, para que a gente consiga ligar duas lâmpadas. Vamos com calma aqui. O relé, ele, ele tem sua bobina ligada, uma extremidade ao terminal positivo da fonte de 12 volts e a outra extremidade está ligada a um switch. Quando esse switch ele está aberto, ele não permite passagem de corrente elétrica pela bobina e, consequentemente, o terminal comum está ligado ao terminal que está normalmente fechado. E isso vai acabar ligando essa lâmpada da direita. Se esse terminal, esse switch aqui, estiver fechado, existe passagem de corrente elétrica por essa bobina. Essa bobina gera uma força que puxa esse interruptor para baixo e conecta o comum ao terminal normalmente aberto, ligando essa lâmpada daqui. Acho que deu para entender como é que é o funcionamento do relé. Vamos simular esse circuitinho aqui. Aqui está havendo corrente elétrica pela bobina, porque está fechado o switch. Se nós abrirmos, o interruptor volta para a posição normalmente fechada e liga a outra lâmpada. Novamente. Bem, agora nós podemos, em vez de colocar um switch só, podemos colocar um transistor junto com uma fonte de 5 volts. Claro, ainda assim utilizando esse switch. Esse exemplo, que é o exemplo que mais se aproxima do Arduino, aqui eu representei aqui do lado. Já está até simulando. Vou pausar aqui para que a gente possa analisar. Bem, nós temos aqui uma fonte de 5 volts, já conhecida nossa lá dos transistores e trazida aqui para o relé. É uma fonte de 5 volts porque aqui é um transistor NPN. Quando esse interruptor é fechado, esses 5 volts chega na base do transistor NPN e fecha esse circuito. Fechando esse circuitinho aqui, nós energizamos essa bobina e trazemos esse interruptor que está normalmente conectado normalmente fechado para se conectar normalmente aberto. Se aqui estiver fechado esse switch. O que significa estar fechado no Arduino? Sendo isso aqui um pino do Arduino, tudo isso aqui, o pino está em nível alto. Se aqui estiver fechado, o pino está em nível alto. Se estiver aberto, o pino está em nível baixo. Aí quando aqui está em nível alto, nós conectamos o relé, o comum, ao
ao normalmente aberto. E isso energiza essa segunda lâmpada. E o contrário energiza essa primeira lâmpada. Vamos ver isso na prática. Energizamos a segunda lâmpada, a lâmpada mais à direita, e agora vamos energizar a lâmpada mais à esquerda. Tudo certo? Vamos agora tentar reproduzir esse circuito com o Arduino e o Tinkercad. Bem, aqui já estão todos os componentes que nós precisamos e vamos analisar esse relé. Lá no Proteus, víamos 5 terminais. Aqui, se nós contarmos, existem mais de 5, né? São 6 terminais. Isso porque nós vamos mexer só com 5. Esse aqui é o mesmo terminal, que é aquele terminal comum. Vamos utilizar só um desses. Esse aqui é o comum. Aí, seguindo essa trilhazinha aqui, nós vamos ver que existe a bobina aqui, uma bobina no meio. Isso aqui vão representar os terminais. Esse aqui são os terminais comuns, e esse aqui são os terminais da bobina, do mesmo jeito que tem lá no Proteus. Esse aqui de baixo, se a gente seguir o circuito, é o normalmente fechado, e esse aqui é o normalmente aberto. Vamos utilizar essa lógica para que façamos esse circuito. Vamos precisar de outra lâmpada, são duas. Lâmpada, certo. Bem, começando aqui pelo transistor, vamos colocar aqui ao pino 5, como sempre fazemos, o resistor de 560 ohms, certo. E aqui ao nosso pino 5. Bem, aqui vamos conectar o terminal, vou colocar positivo, e aqui vamos conectar na bobina. E aqui é o terminal negativo, a um ground. Bem, vamos primeiramente analisar o que eu fiz. Aqui a nossa chave eletrônica. Quando ela estiver ativada, nós vamos comutar o interruptor do relé, ou seja, o comum vai estar ligado ao normalmente aberto. Se aqui estiver fechado, o comum vai estar ligado ao normalmente fechado. E o que a gente vai colocar no comum? A gente vai puxar também do comum para o comum, vamos puxar a voltagem dessa fonte aqui, que é de 12 volts. 12 volts. E para as lâmpadas, cada lâmpada ela precisa ter um terminal negativo, então vamos puxar logo, já que é simples, é a parte mais simples. Os dois terminais negativos. E aqui a gente vai conectar para ligar uma lâmpada ou outra. Ou seja, uma lâmpada vai estar ligada ao contato normalmente aberto e outra ao contato normalmente fechado. Por exemplo, eu vou escolher outra cor e ligar aqui, esse é o contato normalmente aberto, quero ligar primeiramente o normalmente fechado. É essa lâmpada aqui. E o normalmente aberto é essa lâmpada aqui. Certo. Bem, então, quando aqui tiver zero, quando aqui eu lançar um zero no pino 5, fecho esse circuito e a conexão fica energizada no normalmente fechado. Então, a lâmpada que está conectada ao terminal do relé, normalmente fechado, que é ligado. Quando isso aqui está energizado, quando aqui chega nível alto, quando o circuito está aberto, então existe uma comutação no interruptor do relé e o comum fica ligado ao normalmente aberto, ligando essa segunda lâmpada. Agora falta só a parte do código.
é simples como dos transistores. Não vamos esquecer isso. Isso aqui vai ser uma saída. Aqui 5, vamos começar em low. Quero que ligue logo a lâmpada da esquerda. E depois em high, para ligar a lâmpada da direita. Pode ser desse tempo. E vamos iniciar. Está ligando só o da esquerda. Vamos ver o que está acontecendo. Novamente. Vamos conectar os grounds, tanto do Arduino quanto da fonte. Certo, e agora era só isso. Lembre-se sempre de ligar os grounds. Então, vou iniciar de novo e vocês veem que eu ligo primeiramente a lâmpada da esquerda e depois a lâmpada da direita, certo? Bem, eu vou mostrar agora outro componente para vocês que não é só a lâmpada. O outro componente que eu gostaria de mostrar para vocês é o motor CC, ou motor DC, que é o motor de corrente alternada. Eu estou conectando aqui uma fonte de 12 volts, que já essa tensão não está disponível no Arduino, para ligar esse motorzinho. Vamos ver o que acontece. Aqui eu já mostrei uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Quando a gente conecta o terminal positivo do motor ao terminal negativo da fonte e o terminal negativo do motor ao terminal positivo da fonte, a gente gira no sentido inverso. Deixa eu conectar isso daqui da forma mais comum. Positivo com positivo. E o negativo com negativo. Certo, vamos ver por onde é o sentido de giro. Olha aqui, esse número aqui é positivo e está girando no sentido anti-horário. Quando nós invertemos o que acontece é que nós invertemos o sentido de giro. Ele está girando no sentido horário agora. Ou seja, basta inverter os fios e a gente consegue uma rotação no outro sentido. Bem, e para aplicar isso no Arduino? Vamos aqui para o lado, não se assustem com esse circuito. Para aplicarmos isso no Arduino, vamos utilizar novamente o transistor e o relé. Isso porque o Arduino não consegue ter 12 volts para ligar esse motor, certo? Vamos aqui analisar a primeira bobina desse relé, como é que ele está ligado. Do mesmo jeito do exemplo anterior. Nós temos aqui o Arduino, um transistor NPN, ativo em nível alto. Aqui, o positivo da fonte vai no coletor do transistor e o emissor vai na bobina do relé. E o outro terminal da bobina vai no ground do meu Arduino. Ou seja, quando aqui no pino 5 temos nível alto, o que acontece é, quando no nível 5 temos nível alto, o que acontece é que a bobina está energizada e o terminal comum do relé está ligado ao terminal normalmente aberto, ok? E o contrário, quando o pino 5 está com nível lógico 0, aqui nível lógico baixo, no relé está ligado o comum ao normalmente fechado, certo? Bem, agora vamos analisar o que está ligado ao relé, as ligações. No comum, nós temos que estar ligado 12 volts. E aqui, no normalmente aberto e normalmente fechado.
o motor, seu terminal positivo está ligado no normalmente aberto, ou seja, quando, é, quando esse circuitinho está fechado, ou seja, aqui é 0 volts, esse motor não gira. Mas quando esse circuitinho aqui está aberto, existe a comutação desse indutor aqui, que puxa o interruptor e fecha o comum com normalmente aberto. Aqui fecha o comum com normalmente aberto. Aí nós conseguimos ter um giro nesse motor. Veja, no comum nós temos 5 volts e o motor está conectado ao terminal positivo normalmente aberto. Quando existe uma conexão entre o comum e o normalmente aberto, o motor gira. Quando não, o motor para. É isso que acontece aqui. Gira, gira, para. E o código é o mesmo que eu coloquei no exemplo anterior. Não mudei nada. Bem, agora, por fim, vai ser baseado nisso que você dado o desafio de vocês. Bem, o desafio dessa aula está ligado ao último componente que eu expliquei, que é o motor DC. Eu expliquei se invertermos as polaridades dos fios de alimentação desse motor, a gente também inverte o sentido de seu giro. Então, eu vou querer justamente que a gente controle o sentido desse giro desse motor, se é no sentido anti-horário ou é no sentido horário. Eu vou dar um circuito elétrico para vocês e eu quero que vocês implementem isso no Tinkercad. Eu não vou mostrar no Tinkercad porque a tarefa é justamente fazer essa montagem. A parte de programação é muito fácil. Mas se vocês acharem muito difícil, eu posso, no meio da semana, ir ajudando vocês, dando dicas e tirando dúvidas, ajudando mais para que vocês consigam fazer. Bem, eu vou mostrar primeiro o funcionamento desse circuito aqui. Se eu pressionar esse switchzinho aqui, o motor começa a girar no sentido anti-horário. Despressionando, ele para de girar. Pressionando o switch, ele gira no sentido horário. Vamos ver os componentes que eu utilizei nessa montagem. Eu utilizei dois relés, utilizei dois transistores, uma fonte de 12 volts e basicamente foi isso. Na montagem do Tinkercad, eu vou querer que vocês utilizem botões, mas eu vou explicar. Vamos primeiro entender a lógica do funcionamento desse motor nesse circuito. Vejam, esse motor aqui, os seus terminais, a gente tem os terminais lá no Tinkercad, né? Um positivo e outro negativo lá. E aqui a gente tem esses mesmos dois terminais. Vejam onde eles estão conectados. Estão conectados ao terminal comum de cada um dos relés. Tanto o da direita, que é o terminal do motor da direita, e o terminal do motor da esquerda. Estão conectados ao comum. Isso porque o segredo vai estar nos terminais que a gente consegue comutar com a chave. Os terminais estão ligados no comum e o contato normalmente fechado está ligado no ground de circuito, tanto de um relé quanto do outro. Então, normalmente, esse motor vai estar conectado a dois grounds, né? Ao ground do circuito. E então não vai existir diferença de potencial e não vai existir sentido de giro. Agora vamos lá. Se eu aciono esse relé, ele comuta essa chave, ela vem do ground para o positivo do circuito, que no caso vai ser de uma fonte de 12 volts. Ele vai comutar e esse motor aqui vai ter uma diferença de potencial, aqui positiva e desse outro lado negativa, fazendo com que ele gire no sentido anti-horário, certo? Agora, se eu voltando essa chave para a posição inicial, para a posição normalmente fechada, e eu comutar essa chave aqui, o que que acontece? Aqui estamos com positivo nesse relé e aqui estamos com negativo, fazendo com que o motor gire no sentido horário. Bem, o segredo do motor já foi desvendado.
Agora só basta entender como é que vai funcionar os relés e esse transistor. Essa fonte de 12 volts vai estar alimentando tanto os relés quanto esse motor aqui. Dá para puxar isso, os fios lá do Arduino, quer dizer, do Tinkercad, por meio de uma fonte para alimentar todos eles. Ou se você quiser utilizar mais de um, não tem nenhum problema. Você pode ficar à sua imaginação. Não precisa seguir à risca esse diagrama elétrico. Esse aqui é uma base para vocês, mas vocês podem inventar também. Basta controlar o sentido de gira, só que era isso. Bem, aqui, para eu controlar se cada um desses relés estão passando energia nessa bobina ou não, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: essa fonte alimenta a bobina e o circuito, por exemplo, desse relé da esquerda aqui só é fechado quando esse transistor aqui ele está ligado. Eu não coloquei aqui o resistor, mas tem um resistorzinho aqui. Quando esse transistor está ativado, aí fecha essa parte aqui do circuito e esse relé ele acaba ativando sua bobina e comutando aqui a chave. Esse transistor, vocês têm que entender que eles estão ligados aqui a esse conjuntinho, switch, e aqui eu posso chamar de pino do Arduino, né? Esse conjuntinho switch e essa fontezinha aqui é o pino do Arduino. Então, quando o pino do Arduino der nível alto, aqui vai ativar esse transistor e vai, consequentemente, nessa parte do circuito vai ter corrente elétrica, certo? Ok. Então, o que eu quero que aconteça é que, por exemplo, assumindo que isso aqui fosse o pino 2, que esse pino 2 só tem nível alto quando eu apertar um botão. Aperta um botão, esse botão é apertado, leva informação para dentro do Arduino e o Arduino ativa, por exemplo, o pino 4 aqui com nível alto, chega aqui e ativa esse transistor, certo? Do mesmo jeito, eu vou ver o transistor da direita, esse circuito aqui da direita. O que acontece nesse circuito aqui da direita? Eu vou ter esse outro transistor, juntamente aqui também deveria ter um resistor, não coloquei para não ficar muito polido, mas deveria ter um resistor. E aqui a gente pode imaginar switch e essa fontezinha aqui como um único pino do Arduino, certo? A gente imagina isso sempre como um pino do Arduino. Quando esse aqui for nível alto, então a gente ativa esse transistor, circula a corrente elétrica por essa malha aqui do circuito, a bobina é ativada e comutamos aqui a chave, certo? Bem, eu também vou querer que esse pinozinho do Arduino, por exemplo, poderia ser o pino 3, ele só seja ativado quando eu apertar um outro botão diferente desse aqui. Por exemplo, um botão conectado, esse aqui foi eu não sei, um outro botão. Eu não lembro qual foi o que eu disse aqui, mas um outro botão conectado a um outro pino. Quando eu aperto esse botão, ele ativa esse transistor. E claro, desativa esse, né? E a lógica é a mesma para essa aqui. Ativa esse transistor e faz com que essa bobina aqui, no caso, essa bobina aqui, ela passe corrente elétrica e comute aqui, né? Então tá aí esmiuçado o que eu quero no circuito. Eu espero que vocês consigam fazer. E nesse caso aqui a gente poderia, nesse circuito, né? Não quero que aconteça lá, mas se a gente fechar os dois, né? Vou simular aqui, fechar gira um sentido. Se eu fechar o outro, o que é que acontece? As duas chaves aqui estão ligadas no VCC, né? Como estão ligados no VCC, não ocorre diferença de potencial, então não é giro. Ah, e aqui só para dizer, aqui nessa fonte aqui é uma fonte é um pino do Arduino, então tem potencial de 5 volts. Aqui também.
Aqui, esse potencial aqui, como é para o motor, ele deve ser de 12 volts, está ligado a essa fonte aqui. Aqui não tem ligação, mas lá no Tinkercad dá para fazer. Aqui seria 12 volts e aqui 12 volts, certo? Qualquer coisa vocês falam comigo que eu vou ajeitando, beleza?